Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Sinapse. Eu sou o Nixon. Neste vídeo vamos começar uma sequência de aulas sobre ciência de dados. Se você tem interesse em se tornar um cientista de dados, se você tem interesse em trabalhar na área de dados, desenvolver com a linguagem Python, se inscreve aqui no canal e deixa teu like como apoio a esse conteúdo. Muita gente vem me pedindo para gravar uma sequência de aulas sobre ciência de dados, tem dúvida se quer entrar na área, o que é ciência de dados, tem gente que nem sabe o que é ciência de dados, como eu consigo um emprego na área de ciência de dados, e existe uma série de questões que eu pretendo abordar aqui. Esta vai ser uma aula 1, eu pretendo gravar outras aulas falando de ciência de dados, aulas teóricas, aulas com mão na massa. E desde já eu queria fazer um convite para você, Se inscreve aqui no canal se você tem interesse nesse tema, se você tem interesse em se tornar um cientista de dados. Meu objetivo aqui com esse canal aqui é trazer conteúdo para você, para lhe ajudar aí na sua carreira como um cientista de dados. Eu sou o Nixon, se você não me conhece, eu já venho aqui gravando alguma série de vídeos no YouTube sobre ciência de dados. Eu trabalho atualmente como cientista de dados em uma empresa. Eu sou aluno de doutorado, venho também da parte da pesquisa em ciência de dados. Desde 2014 eu venho trabalhando com dados aí, analisando dados, algoritmos machine learning e várias outras questões. Além disso, eu sou professor também, dou aula em faculdade, tenho uma experiência aí nesse campo e eu acredito que eu posso agregar aí na sua carreira, seja fornecendo conteúdo para você aqui no YouTube, seja dando algumas dicas e diversas outras formas. Então, desde já, se inscreve aqui no canal, vamos ter uma sequência de aulas. Essa aqui é uma aula número 1, onde eu vou passar um pouco aqui da teoria para você entender um pouco aí sobre ciência de dados, Muita gente às vezes escuta sobre o termo ciência de dados, mas às vezes a gente nem sabe o que é ciência de dados, não sabe nem definir, não sabe de onde surgiu o termo e várias outras questões. Então, nessa aula 1, pretendo passar algumas questões de ciência de dados aí para você. Então, pessoal, essa aula 1 vou gravar uma sequência de aulas aqui sobre ciência de dados. Essa vai ser uma aula 1 que eu vou chamar aqui de Introdução à Ciência de Dados, beleza? Nesta aula, pretendo falar aqui sobre o termo ciência de dados, de onde surgiu, por que aprender ciência de dados, se você trabalha no mundo da programação no TI, algumas motivações do porquê eu acredito que você deve aprender aí, eu acredito que seja uma boa carreira para você se tornar um cientista de dados, então eu vou falar alguns motivos aí. Como eu trabalho como cientista de dados, eu acredito que eu tenho alguns motivos para permanecer nessa carreira aí, que me agrega muito aí, tanto na parte de liberdade aí financeira, como também na parte de liberdade geográfica. Outra coisa, eu vou falar um pouco sobre as profissões, que está nessa área de ciência de dados, Ao passar do tempo, a gente teve ali uma quebra de profissões, e eu pretendo passar para vocês algumas questões relacionadas a profissões. Outras coisas que eu pretendo passar para vocês, quais habilidades que eu preciso aprender. Digamos que você se decidiu se tornar um cientista de dados, você vai precisar aprender algumas habilidades. Qual o caminho que você vai seguir nessa sua carreira de cientista de dados, Eu vou passar aqui para vocês alguns conteúdos que eu acredito sejam interessantes para você seguir um caminho, Eu já venho nessa trajetória de cientista de dados há algum tempo. Não parei ainda, a minha trajetória continua, Continuo estudando, continuo me aprimorando minhas habilidades, mas eu acredito que eu posso fornecer alguns atalhos aí para você, Algumas pontos eu errei na minha carreira, alguns pontos eu acertei, e eu pretendo passar para você aqui algumas habilidades, qual o passo a passo que eu acredito que vai funcionar para você, qual a metodologia de estudo que eu acredito que pode funcionar para você. A gente depois vai falar um pouco sobre as linguagens para manipulação de dados, Quando a gente vai trabalhar com ciência de dados, a gente vai ter algumas linguagens de programação. Se você já programa em alguma linguagem de programação, mas não se preocupe, que eu vou comentar aqui um pouco das linguagens e a gente vai ter aulas também mais básicas, falando sobre ciência de dados. Saindo da parte da linguagem, eu vou mostrar algumas aplicações, Ciência de dados está em várias empresas, as tecnologias de ciência de dados aí vem trazendo aí uma série de benefícios aí em diversas aplicações do mundo real e eu vou comentar um pouco sobre as aplicações. Saindo um pouco dessas aplicações, eu vou passar aqui para vocês a conversar um pouco sobre como é que eu consigo um emprego hoje na área de ciência de dados. É difícil eu conseguir um emprego? Eu consigo. Quanto tempo eu preciso me dedicar para conseguir um emprego e outras questões relacionadas a isso, a gente vai discutir aqui nessa aula também. E outras coisas que eu vou passar para vocês, algumas plataformas de competições, que eu acredito que seja interessante para você estudar.
usando essas plataformas para você pegar dados e outras questões também que pode agregar aí a seus estudos. Então, vamos começar aqui a aula, né, falando um pouco o que é ciência de dados, né? Você já escutou, ou então o que é data science, né, o termo em inglês. Vamos conversar um pouco aqui do que é ciência de dados, né? Assim, desde já eu queria falar para você que não existe uma definição que seja aceita de ciência de dados. Algumas definições elas foram surgindo ao longo da literatura e cada autor define ciência de dados aí de acordo com as aplicações que eles vêm construindo ao longo da carreira. Então eu vou passar aqui duas definições que eu acredito que sejam bem interessantes e vou explicar aqui porque eu acredito que sejam interessantes essas duas definições para você entender o que é ciência de dados, beleza? Essa primeira definição aqui, né, o autor, o Foreman, né, é um livro, o livro do autor dessa definição é o livro Data Smart. Esse livro, o autor define ciência de dados, né, como a transformação de dados em insights e decisões de negócio por meio da matemática e da estatística. O Foreman quer dizer o seguinte, né, que existe uma ciência ali por trás de dados, né, que essa ciência visa ali transformar esses dados, né, que é dados brutos ali, em insights, né, informações relevantes. E o objetivo dessas informações relevantes é a gente tomar decisões de negócio. E a gente, por trás disso, existem alguns meios que a gente utiliza para tomar decisões de negócio, que são algumas disciplinas, como a matemática e como a estatística, né? É isso que eu quero que ele quis passar aqui nessa definição, né? As empresas normalmente armazenam um conjunto de dados, as empresas têm clientes, têm dados, e as empresas podem transformar esses dados ali em um conjunto de informações de insights. E eles podem utilizar essa informação para tomar decisões de negócio, tomar melhores decisões de negócio. Nixon, que decisões são essas, né? Digamos que eu quero saber o quanto eu vou vender, eu tenho uma farmácia, eu pego alguns dados de vendas do mês passado e eu consigo descobrir quanto eu vou vender no próximo mês, né? Então eu reúno ali um conjunto de dados, tento trabalhar com aqueles dados usando algumas técnicas de outras disciplinas da matemática e da estatística, e a partir dessas informações que eu vou extraindo ali, eu tomo uma decisão baseada na informação. Se eu sei que o mês que vem aqui eu vou vender, de certa forma, não vou vender tanto, eu tento fazer algumas promoções ao longo do mês com o objetivo ali de aumentar a minha receita, né? Porque eu já tomo decisões analisando os dados. Então essa é a ideia aqui dessa definição do Foreman, né? Eu discordo um pouco dessa definição em partes, porque o Foreman aqui ele define que as decisões de negócio e a transformação de dados é por meio da matemática e por meio da estatística, né? Então, de fato, hoje a ciência de dados engloba várias disciplinas além apenas da matemática e da estatística, que eu vou mostrar para vocês aqui mais adiante. A gente tem uma segunda definição aqui de ciência de dados que diz o seguinte, né, que ciência de dados é um campo multidisciplinar, ou seja, existem várias disciplinas envolvidas, além da matemática e da estatística, né, que ela usa métodos científicos, usa processos, algoritmos e sistemas que são capazes ali de extrair conhecimento e insights a partir de dados estruturados e não estruturados, né? Então, essa definição aqui é uma definição mais ampla de ciência de dados, onde ele engloba uma série de disciplinas, e essas disciplinas têm um único objetivo, né? Extrair conhecimento a partir de dados. Então, seguindo o mesmo exemplo ali, as empresas, né? Digamos que eu tenho uma empresa, essa empresa ela tem dados estruturados, dados de banco de dados, dados ali em CSV, tabelas, e tem dados não estruturados, que são imagem, textos, né? Tem fotografias, coisa do tipo. E a partir desses dados aí, eu consigo extrair informação, e essas informações podem auxiliar aí a tomar a decisão relacionada ao negócio, pode auxiliar com informações, insights e entendimento também de um problema, beleza? Então, acredito que com essas duas definições aí, a gente explora um pouco aqui do que é ciência de dados, né? Às vezes as pessoas confundem ciência de dados com data mining, as pessoas confundem ciência de dados com big data, e essas tecnologias, de certa forma, elas estão relacionadas. Mas ciência de dados em si é toda essa ciência que estuda métodos científicos, processos, algoritmos, sistemas que vão extrair conhecimento e insights a partir de dados estruturados e não estruturados. E usa esses métodos de várias disciplinas envolvidas, a matemática, a estatística, machine learning, data mining e outras disciplinas também estão no guarda-chuva de ciência de dados. Agora, uma das questões que a gente gosta que eu costumo responder também, né, sobre ciência de dados,
seria quando surgiu o termo ciência de dados. Isso é uma coisa nova, normalmente eu comecei a escutar nos últimos anos, ou comecei a escutar nas últimas semanas, e eu queria saber se ciência de dados é algo novo, ciência de dados é algo antigo. Esse termo ele é novo, esse termo é antigo, né? Eu queria falar para vocês que esse é um termo que surgiu lá em 1960, né? É um termo antigo, né? Ciência de dados ele era utilizado como sinônimo para a ciência da computação, né? Eu sou formado em ciência da computação, eu tenho graduação em computação, tenho mestrado em computação, estou em reta final de doutorado atualmente em ciência da computação, e ciência de dados ele surgiu ali no 1960, e esse termo era tratado ali como sinônimo para a ciência da computação, ou seja, existia ali uma disciplina de ciência da computação e a gente utilizava a ciência da computação e o termo ciência de dados ele era utilizado para a mesma coisa, né? Era tratado como um sinônimo, certo? Só que esse termo, ao longo do tempo, né, de ciência de dados, principalmente quando vem surgindo ali o Big Data e outras tecnologias que vêm sendo utilizadas hoje, esse termo passou a ser mais popularizado, né? Principalmente com a explosão do Big Data. Big Data são tecnologias que lidam com um grande volume de dados, né? Existem problemas para lidar com um grande volume de dados, ou seja, como eu vou armazenar um grande volume de dados que não cabe em memória, como é que eu vou processar um grande volume de dados que não cabe em memória, e todas essas questões relacionadas a Big Data, né? Esse termo ciência de dados aí, ele vem dentro também do ramo de Big Data, só que ciência de dados ele tem uma visão mais de negócio. Como eu vou pegar esses dados, não só manusear, como eu vou extrair informações deles e essas informações podem ser utilizadas para auxiliar aí um processo de tomada de decisão, um entendimento de um problema ou diversas outras aplicações. O termo ciência de dados aí, ele vem sendo utilizado hoje, né? Antigamente, quando eu comecei a estudar essa parte aí, eu chamava muito data mining, né? Existia um processo de mineração de dados. Hoje a gente acaba utilizando mais o termo ciência de dados, né? Data mining a gente lida com uma outra disciplina que ela faz parte desse processo de ciência de dados, beleza? Espero que você tenha entendido aí, né, que a ideia aqui que eu passar para você até então é o que é ciência de dados, algumas definições e quando surgiu ciência de dados, né? Às vezes a pessoa acha que é uma tecnologia nova, mas o termo se popularizou assim ao longo do tempo, mas nos últimos anos tem sido mais forte, principalmente pelas questões da tecnologia, né? A tecnologia de certa forma vai evoluindo. Hoje a gente tem uma capacidade maior de conseguir máquinas para manusear dados, processar dados, a gente tem GPUs para estar processando modelos de machine learning e várias outras questões, e essas tecnologias se tornam mais populares. Essa é a ideia aí. Mas entenda que esse termo surgiu lá em 1960. Assim como muitas outras coisas surgiu antigamente, mas vem se tornando popular ao longo dos últimos anos. Agora eu queria que você entendesse um pouco do contexto, né? Eu acredito que você entendeu aí o que é ciência de dados, acredito que você entendeu o surgimento de ciência de dados. Agora eu queria passar um pouco do contexto para você, né? As empresas normalmente têm problemas, as empresas procuram profissionais para resolver esse tipo de problema. E esses profissionais são cientistas de dados, analistas de dados, engenheiros de dados e existem outras profissões que eu irei falar aqui ao longo desse mini curso também para vocês. Mas assim, entendendo o contexto de ciência de dados, né? As empresas normalmente enfrentam problemas, né? Vou dar um exemplo aqui para você. O Nubank, a empresa um banco, né? Um banco digital, acredito que muita gente tem conta do Nubank. O Nubank ele tem um limite de dinheiro ali para emprestar aos seus clientes. E ele precisa alocar aquele crédito ali num cartão de crédito. Então ele tem um problema. Ele tem clientes, ele tem dados, né, disponíveis dos seus clientes, né? Ele sabe quem é o Nixon, ele sabe quem é o João, ele sabe quem é o Pedro, qual a idade do Nixon, ele sabe que a gente faz um cadastro na plataforma e ele tem essas informações. E o Nubank, normalmente, você tem um limite de cartão de crédito aí, né? Seu limite pode ser 2 mil, R$1.000, 3, 4 mil, 5 mil. Então, assim, o Nubank, ele precisa analisar esses dados para definir um limite de um cartão de crédito. Isso é um problema de data science que pode ser tratado ali através da análise de dados, né? Eu posso tentar analisar dados de perfis de clientes para determinar um valor de limite de crédito para cada cliente. Então, por exemplo, eu posso descobrir um padrão nos meus dados que pessoas que são recém-formados da faculdade, eu vou dar um exemplo para vocês, que têm entre 20 e 30 anos e são mulheres, eles têm condições maiores de pagar aquele crédito, ou pessoas que são homens e têm uma idade X, eles têm uma condição maior de pagar crédito. Então vamos dar crédito mais àquelas pessoas.
Então, assim, esse problema de alocação de crédito ele pode ser resolvido através de análise de dados. E isso é onde surge o termo ciência de dados, isso é onde surgem esses problemas relacionados à análise de dados. As empresas às vezes têm problemas, como por exemplo, fornecer limite de crédito é um problema que o Nubank enfrenta. Então, eles têm dados. Então, como é que eu faço para utilizar esses dados aqui? Detecto padrões desses dados aqui que eu consigo alocar crédito para um determinado cliente A lá, de um determinado banco, enfim, e outras questões relacionadas. Então, entenda o contexto, né? As empresas normalmente, diariamente, enfrentam diversos problemas e as empresas têm dados, né? Então, a gente pode utilizar esses dados para a gente estar resolvendo esses problemas, né? Um outro problema que eu aponto aqui para vocês, certo? Quantas unidades de chocolate eu devo estocar no próximo mês, né? Digamos que você tem uma loja aí, vou dar um exemplo aqui, a Walmart vende vários produtos e um desses produtos seja o chocolate. A Walmart tem 1 milhão em reais ali para armazenar em estoque. Então eu posso comprar chocolate, posso comprar outros produtos, mas o interesse da Walmart é não faltar produtos no estoque. Porque se eu quiser comprar chocolate e chegar lá numa loja da Walmart e não tiver chocolate, eu não vou conseguir comprar esse chocolate em si, e a Walmart vai estar perdendo ali uma certa receita, vai estar perdendo dinheiro. Então essa alocação de recurso, né, essa previsão de demanda, ela é muito necessária nas empresas, é um problema que as empresas enfrentam. Quanto de quais produtos eu vou ter que armazenar? Quanto de chocolate eu devo comprar no mês de janeiro? O quanto de chocolate eu devo comprar no mês de fevereiro? Então os profissionais, como cientistas de dados, eles podem fazer uma análise de dados e detectar padrões que no Natal as pessoas consomem mais chocolates, né? Na Páscoa as pessoas consomem o triplo de chocolates que consumiam em outras datas do ano. E ela fazer uma previsão de demanda e a Walmart em si, a loja, conseguir alocar recursos de forma mais eficiente. Então essa é a ideia geral aqui também de um problema de data science que as empresas podem lidar ao longo do tempo, né? Então esse problema aí a gente chama de previsão de demanda. Eu quero detectar qual o volume de demanda que eu vou vender no próximo mês para eu ter esse volume disponível no meu estoque. Alocar esse volume disponível no meu estoque. Então a gente tem alguns problemas, como é que a gente resolve esse problema? Isso é possível mesmo? Eu consigo prever o próximo volume de chocolate, o volume de outros produtos na minha empresa? Pode, se você tiver um histórico de dados passados. Você pode detectar alguns padrões ali, por mês, padrões de dias, padrões de horário, padrões de clientes e diversas outras questões. E essas informações podem lhe ajudar na hora de você estar alocando ali recursos, né? Eu coloquei esse exemplo da Walmart aí, porque em 2013 a Walmart passou por um problema desse, teve um prejuízo enorme, né? A Walmart tinha produtos que estavam faltando nas prateleiras, os clientes chegavam para comprar, e esse produto não estavam disponíveis, os clientes saíam da loja e a Walmart deixava de estar ganhando dinheiro ali. E esse prejuízo aí é na casa de milhões, né? Porque quando você tem um problema desse, você deixa de vender ali, e tem muitas vendas em uma quantidade mínima de tempo. E esse é um dos problemas que as grandes empresas enfrentam, que é a previsão de demanda, beleza? Outra questão aqui que eu coloco para vocês, né, é que o mercado também se tornou muito competitivo, né? O mercado online, os marketplaces, a venda de produtos, né? E a Amazon, né, que é uma das lojas, assim, né, das empresas que inovam muito nesse cenário aí atual, ele tem alguns problemas de sugerir produtos a clientes, né? Então, um desses problemas seria qual produto que eu devo recomendar para um determinado cliente. O cliente está navegando na internet ali, está navegando no site da Amazon e às vezes existe perfis de clientes, né? Eu posso detectar que pessoas abaixo de 30 anos, homens, né, gostam de um determinado modelo de tênis, né? Eu posso detectar que pessoas idosas ali, que entram naquele site, eles gostam de estar comprando ali, sei lá, um determinado modelo de telefone, porque eles se atraem mais por aquele modelo. Então a Amazon ele tem essa questão de essas ideias de produtos de clientes, ele tem esse problema em si de estar recomendando os produtos aí. Qual o objetivo disso? Vender mais, né? Aumentar a receita da Amazon. Então ele pode perguntar lá ao centro de dados qual o produto que eu recomendo, que eu tenho mais chance de vender aqui para um cliente que tem esse perfil. Então essa pergunta aí é uma pergunta que pode ser respondida através da análise de dados aí, se a gente aplicar técnicas de ciência de dados. Esse problema também é um dos problemas que eu estou dando como exemplo aqui, que são problemas que as empresas enfrentam, né? Qual produto que eu devo sugerir para esse determinado modelo de cliente?
Qual é a chance de eu vender? Se eu for um homem, se a sugestão de produto for coisas assim, por exemplo, eu entro na loja da Amazon, tá sugerindo produto de bebê, e eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu vou comprar um produto de bebê, qual a probabilidade de isso acontecer? É mínima, né? É muito difícil, raramente, só se fosse dar um presente a alguém, mas essas são condições, assim, estatisticamente falando, muito raro, muito difícil de acontecer. Então, esse problema de recomendar produto, a gente pode também resolver através da análise de dados, né? Então, pessoal, em ciência de dados, né, eu dei um pouco do contexto para vocês, um pouco da definição, passei aqui uma ideia geral, né, do quando surgiu, né, para você entender um pouco do contexto. Essa aula aqui vai ficando um pouco grande, a gente vai encerrar ela por aqui, mas eu queria que você guardasse aí o que eu tenho passado para vocês. Ao longo das aulas eu vou dar mais alguns exemplos, né, de ciência de dados, mas eu queria que você entendesse que existem várias aplicações de ciência de dados, existem vários problemas, as empresas diariamente enfrentam problemas e esses problemas podem ser resolvidos ali através de informações relevantes que podem ser obtidas, né, utilizando disciplinas, utilizando métodos, algoritmos e várias informações, várias técnicas que são aplicadas ali através ali de dados, que esses dados podem ser estruturados ou também não estruturados, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai continuar essa série aqui de vídeos aqui no YouTube, né? Uma série completa. Se você quer se tornar um cientista de dados, eu acredito que aproveite essa oportunidade. Se inscreve no canal, não se esquece. Também deixa seu like nesse vídeo aí. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e é só o começo.